Então, continuando o nosso conteúdo sobre derivadas, nós vamos ver dois temas interessantes que vão ser muito importantes também, complementam aquilo que a gente já viu até agora, e são as derivadas sucessivas, ou seja, a derivada de uma derivada, e a derivação implícita, que é o cálculo de uma derivada quando a função está escrita numa equação. Bom dia. Então, resumindo apenas o que a gente viu até agora, vimos a definição de função, que é através desse limite aqui, né? Através desse f' de x igual a esse limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Vimos que tem essas duas notações aqui, f' de x e df dx também, que é a chamada notação diferencial, ou notação de Leibniz também, esse df dx, também chamada notação de Leibniz. Vimos as derivadas de algumas funções aqui. Bom dia. Então, a derivada da função constante é zero. A derivada da função x elevado a n é nx elevado a n menos 1. Derivada da exponencial é a própria exponencial, se a base for e. Se a base for a, não certo a, não necessariamente e. Onde esse a tem que ser positivo e diferente de 1 também. Então, essa derivada da a elevado a x log de a. E a derivada do logaritmo natural de x é 1 sobre x. Vimos também derivadas de algumas funções trigonométricas, sendo as mais importantes essas três aqui do lado direito, esquerdo, melhor dizendo. Essas três aqui. Bom dia. Então, a derivada do seno é o cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Eu só observei aqui que lá no livro, na tabela final, está com o sinal errado. Derivada da secante é secante vezes tangente. Derivada da cossecante é menos cotangente vezes cossecante. E a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Vimos as regras operatórias. Então, derivada da soma, a soma das derivadas. Derivada da diferença é a diferença das derivadas. Se tiver uma constante vezes uma função, a derivada disso é a constante vezes a derivada da função. Essas duas propriedades aqui, essa primeira e essa terceira, são as propriedades que dizem que a derivada é uma transformação linear. A derivada do produto vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. E, finalmente, a derivada do quociente tem essa expressão aqui. A derivada do numerador vezes o denominador, menos numerador vezes derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado, se o denominador é diferente de zero. E na última aula vimos a regra da cadeia, que é a derivada da função composta. E ela pode ser escrita de duas formas. Usando aqui a notação da função composta, ela fica desse jeito aqui em cima. A derivada de g composta com f é a derivada da função g. Isso aqui é a derivada da função g, calculada no ponto f de x, vezes a derivada da f. A notação mais comum aqui da gente usar, que é mais fácil de entender, é essa daqui. Bom dia. É essa daqui que diz que a derivada da função em relação à variável x é igual à derivada dessa função em relação a uma variável y vezes a derivada dessa variável y em relação a x. Então, é como se a gente pudesse
cancelar isso aqui na regra da cadeia e retornar para o df dx. Então, isso foi o que nós vimos até agora sobre esse conteúdo de derivada. Vamos falar agora sobre derivadas sucessivas. Então, quando a gente calcula a derivada da derivada, a gente chama isso de segunda derivada ou derivada segunda. Tá? Então, isso daqui é a derivada da função derivada. Então, é assim que a gente faz, ó. A gente escreve assim: f, duas linhas de x, essa é a segunda derivada de f no ponto x. Que isso também é representado assim: d2f dx2. Olhem bem as posições aqui desse número 2. Ó. Esse número 2 é a ordem da derivada. Então, é d2f dx2. Então, isso é uma outra notação. E como é que eu defino essa segunda derivada? Por que que ela tem essa notação? É porque a segunda derivada ela é definida assim, ó, a segunda derivada de uma função f em relação à variável x é a derivada da função derivada. Simples assim. Não é necessário recorrer ao limite, mas eu poderia recorrer ao limite também e escrever assim. Isso aqui é o f duas linhas de x. Bom dia. Então, não é necessário recorrer ao limite, mas eu posso escrever essa segunda derivada também como sendo o limite quando h tende a zero da f' de x mais h menos f' de x sobre h quando h tende a zero. Então, resumindo, a segunda derivada nada mais é do que a derivada da derivada. Então, quando a gente escreve a derivada usando esse quociente aqui, essa notação desse quociente, d dx, derivada em relação a x, a gente entende por que que a notação tem esse 2 em cima do d, né? Porque aqui aparece o d duas vezes. E embaixo aparece dx duas vezes. Então fica d2, dx2. E aí a gente poderia escrever isso assim. Como se fosse uma derivada ao quadrado. Mas ao quadrado enquanto operador, não enquanto função. É mais ou menos essa a razão dessa notação aqui. Dessa. Ok? Já falei das notações, né? Então, basicamente, tem essas duas notações aqui, d2f dx2 e f duas linhas. Na verdade, eu deveria botar de x aqui. Então, essas duas notações significam a mesma coisa, que é a derivada em relação a x da derivada da função em relação a x, num certo ponto. Né? Geralmente, a gente não escreve esse de x aqui, porque fica implícito. Então, vejamos alguns exemplos aqui.
Então, por exemplo, calcule a derivada segunda em relação a x de 2x ao cubo mais a exponencial de 2x. Mas vamos ver primeiro só um termo. Que é a derivada da derivada. Então a gente faz assim, um passo de cada vez, né? Então a gente deixa essa derivada aqui em evidência, digamos assim, em ddx. E a gente encontra essa derivada de f aqui. Onde a f, obviamente, é o que está ali dentro do parêntese, que é 2x ao cubo. Então isso fica a derivada da derivada de 2x ao cubo. Que deveria ser cochete, mas tanto faz. Então isso fica a derivada de 2x ao cubo da constante vezes. Aí a gente usa aqui a regra do x elevado a n, fica 3 vezes x ao quadrado. Então isso dá a derivada de 6x ao quadrado. Boto o 6 em evidência, derivada de x ao quadrado, fica 6 vezes 2 vezes x. Então essa segunda derivada de 2x ao cubo, que é a mesma coisa que 2x ao cubo, duas linhas, dá simplesmente 12x. Ok? Alguma dúvida em relação a esse primeiro exemplo, pessoal? Alguém não entendeu alguma passagem, quer esclarecer alguma coisa? Não? Se tiver, fiquem à vontade. Bom, vamos ver mais um exemplo aqui. Derivada segunda com a anotação, com essa anotação aqui, agora. A gente tem que exercitar também as diferentes notações. Então, por exemplo, calcule aqui a derivada segunda de e elevado a menos 5x. Então, calcule e a menos 5x duas linhas. Como é que eu faço isso? Vai ser e a menos 5x linha disso, que é a derivada. Então, a derivada de e a menos 5x, como a gente viu na aula anterior, é menos 5 e a menos 5x, né? E a gente deriva isso. Então, a constante sai, fica a derivada de a menos 5x. Então, vai ficar menos 5 vezes menos 5 aqui, dessa outra derivada, e a menos 5x. Então, fica 25e a menos 5x. Ok? Conseguiram acompanhar esse segundo exemplo aí, pessoal? Alguém com alguma dúvida? Ah, tranquilo, professor. Tranquilo. Beleza, então. Vejamos, então, derivadas de ordens maiores do que 2. Então, da mesma maneira que a gente define segunda derivada, a gente pode definir a terceira derivada. Então, a derivada de ordem 3 de uma função f, d3f dx3, é simplesmente a derivada da derivada segunda. Porque a derivada segunda a gente já definiu, né? E então, isso aqui já é uma definição. Derivada de ordem 4. D4f dx4. Vai ser simplesmente a derivada da derivada de ordem 3 que já foi definida.
certo? E assim por diante. Isso daqui é o que se chama em matemática de uma definição por indução. Ou uma definição recursiva também. Porque todas elas podem ser escritas desse modo aqui. A derivada de ordem n mais 1 da função f dx n mais 1 é simplesmente a derivada de ordem 1 da derivada de ordem n. Certo? Então, isso aqui é uma definição recursiva, porque eu defino uma derivada a partir daquela de ordem uma unidade a menos. Certo? Isso é uma chamada definição por indução ou definição recursiva. Então, aqui tem a derivada de ordem 3, derivada de ordem 4 e, no caso geral, uma derivada de ordem n. Certo? Então, por exemplo, se eu disser calcule a derivada de ordem 3 de menos x à quarta mais log natural de x. Calcule essa derivada. Então, isso vai ser a derivada, a gente vai devagar, né? Primeiro a gente calcula aqui a derivada de ordem 1, que é a d dx de menos x à quarta mais log natural de x. E isso vai dar menos 4 vezes x ao cubo mais 1 sobre x, né? Depois a gente calcula a segunda derivada. Vamos chamar ela de f. A segunda derivada dessa f vai ser a derivada da derivada, que a gente já calculou. Então vai ser o d dx dessa derivada que a gente já calculou, que é menos 4x ao cubo mais 1 sobre x. Então isso fica menos 4 vezes derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Derivada de 1 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado, né? Que também é a derivada de x elevado a n. Né? 1 sobre x derivada é x a menos 1 derivada, que é menos x a menos 1, que é menos 1 sobre x ao quadrado. Tá? Quem tiver dúvida, tá lá no cantinho a conta. Que dá menos 12, x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado. Então essa é a derivada segunda. Finalmente, a derivada terceira. A terceira derivada, melhor dizendo, né? Vai ser a derivada da segunda derivada, simplesmente. Então, a D3F, que é o que a gente quer calcular, vai ser a derivada da segunda derivada que a gente acabou de calcular. Então, é a derivada de menos 12x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado, se eu não me engano. Né? É isso. Então, a gente deriva isso agora. E chegamos no resultado. Então, isso vai ser menos 12, que é a constante, vezes a derivada de x ao quadrado, que é 2x, menos a derivada de x a menos 2, então fica menos 24x, menos daqui, esse menos desceu, o expoente, que é menos 2, vezes x elevado a menos 2 menos 1.
Então, isso dá menos 24x mais 2 sobre x ao cubo. Então, essa é a resposta final, que é a derivada de ordem 3 da f, que eu também poderia escrever como f 3 linhas de x. Ok? Alguma dúvida, pessoal, em relação a esse exemplo aqui? Deu para acompanhar os cálculos? Alguém bugou em alguma passagem aí? Hã? Bom, já que não, então vamos ver mais um exemplo aqui. 2, aqui. 3. Vou ver um exemplo 4. Ok. Então, vamos calcular a derivada de ordem 4 de... Deixa eu pensar numa bem fácil. Derivada de ordem 4 de... enfim, vamos ver a derivada de ordem 4 dessa função aqui que a gente já derivou, né? Então, vamos calcular a derivada de ordem 4 de menos x à quarta mais log de x. Então, pela definição que foi dada, isso é a derivada da derivada de ordem 3, da terceira derivada. Então, isso é a derivada de... Derivada de ordem 3 a gente calculou, é menos 24x mais 2 sobre x ao cubo. Então, isso vai dar menos 24 mais 2 vezes a derivada de x a menos 3. Então, isso fica menos 24 mais 2 vezes menos 3, x elevado a menos 3 menos 1. Então, essa derivada de ordem 4. Então, vejam que chega uma hora que a linha começa a ficar estranha, né, de desenhar. Porque ficaria f 4 linhas de x. Então, dá menos 24 menos 6 sobre x à quarta. Certo, pessoal? Alguma dúvida aí em relação às derivadas sucessivas? Ficou alguma questão? Não? Nada? Fácil demais, né? Ai. Bom, então é isso, pessoal. Qualquer dúvida podem me perguntar, tá bom? Vejamos então exemplos variados de derivadas sucessivas, porque eu quero mostrar uma coisa aqui. Exatamente, a taxa de variação da taxa de variação, a segunda derivada. Isso te dá uma informação mais, digamos assim, uma segunda leitura, né, sobre o comportamento da função. Porque a taxa de variação ela pode ser constante, ela pode aumentar, pode diminuir. Interessante tua pergunta. Por exemplo, essa função aqui. Essa função aqui. E essa função aqui.
Não, deixa eu pensar. Poderia ser assim. Não. Essas três funções aqui. A derivada dessa aqui é 2x, né? A derivada dessa aqui é 3 e a derivada dessa aqui é menos 2x. Então, veja que essa derivada aqui ela é crescente. E a segunda derivada dela é 2. A segunda derivada dessa aqui é 0. E a segunda derivada dessa h aqui é menos 2. Então, com isso, tu percebe que a derivada dessa daqui aumenta. A derivada dessa aqui se mantém constante. E a derivada dessa aqui diminui. Porque a taxa de variação da derivada da f é a f duas linhas. E ela é positiva. Então, quer dizer que a derivada aumenta. Isso que significa que a taxa de variação da f é uma taxa de variação que aumenta com x. Então, a função x ao quadrado não só varia, como a taxa de variação dela é positiva e aumenta com x. Interessante isso. E a derivada da função g, a taxa de variação dela é constante, que significa que a segunda derivada é zero, que a taxa de variação dela não varia, né? Exatamente. A taxa de variação variável. E é para isso que serve o cálculo, é para lidar com esse tipo de coisa. Porque situações lineares, como a gente estuda no ensino médio de sistemas lineares, assim, que a gente tem duas retas que se encontram num ponto, a álgebra consegue resolver. Mas em situações que envolvem variações simultâneas de várias coisas, geram justamente uma equação diferencial que o cálculo resolve, né? Então, é justamente essas variações que são um dos pontos mais importantes do cálculo e um dos motivos mais fortes para ele ser usado em aplicações como ele é usado na ciência, nas engenharias, né? E problemas de modelagem matemática em gerais, né? Tipo, de economia, de evolução de transmissão de doenças, etc. Então é isso. Bom, mas aqui eu queria chamar a atenção para um detalhe que é importante da gente ter essa noção, né? Que não existe uma regra geral para o que vai acontecer. Ah, beleza. Vem aqui para isso. Não existe uma regra geral para dizer o que vai acontecer com as derivadas sucessivas, se elas vão ficar mais simples, mais complicadas ou se não vão mudar. Não existe uma regra geral, vai depender da função. Por exemplo, aqui, ó, derivadas sucessivas de polinômios. Para esse tipo de derivada, a função sempre vai ficar mais simples do que a original. Por quê? Porque pega, por exemplo, aqui f de x igual a menos x ao cubo mais x ao quadrado mais 2x ao quadrado menos 10. Essa aqui é a função original. A segunda derivada, ou melhor, a derivada, vai ser menos 3x ao quadrado mais 4x. Aqui eu queria botar assim, menos 10x mais 1. Menos 10. Né? Porque a constante lá derivou de igual a 1. Se eu calcular a segunda derivada, é a derivada dela, dessa derivada aqui. Então fica menos 6x mais 4 e o 10 morreu. Se eu calcular a terceira derivada, vai dar menos 6. Se eu calcular a quarta derivada, dá zero. E todas as outras, assim por diante, vão dar zero. Quando é maior do que 3 ou 4, a gente bota em números romanos entre parênteses aqui, ou
número comum entre parênteses, F4 entre parênteses. Isso daqui não é a mesma coisa que isso aqui, isso é F a quarta. É entre parênteses. Então, a derivada de ordem 4 vai dar zero, a derivada de ordem 5 vai dar zero, e assim por diante. Todas daqui para frente vão dar zero. Isso daqui é uma consequência daquela regra, né, de que quando deriva o x elevado a n, dá n vezes x elevado a n menos 1. Então, essa regra significa que cada vez que eu derivo, diminui 1 grau do polinômio. E foi o que aconteceu aqui, né? E... Ó, esse primeiro exemplo era um polinômio de grau 3. Derivei, ficou com grau 2. Derivei de novo, ficou com grau 1. Derivei de novo, ficou com grau 0. E assim por diante, em todos os outros, grau 0. Certo, pessoal? Então, é importante ter essa noção aqui da derivada dos polinômios. Cada vez que eu derivo, diminui 1 grau. Então, cada vez que eu derivo, ele fica mais simples do que o anterior. Até que chega uma hora que todas as derivadas vão dar zero. Professor, Diga. no caso, como se aplica a taxa de variação variável, como o Lucas disse? Eu não estou conseguindo entender muito bem para que serve, né? Tô, tipo assim, vendo e não estou conseguindo compreender. Mas para que serve como assim? Tu não consegue entender Tipo, como aqui? aplicar ela? Assim, no caso, porque a gente faz a primeira derivada, né? Aí, como assim, taxa de variação variável, né? Tipo, Entendi. Olha, a gente vai ver depois, em breve, né? No conteúdo depois de derivada antes de integral, a gente vai ver que a segunda derivada ela dá a concavidade da curva, né? Então, se tu quiser saber para que serve, é mais ou menos isso. Por exemplo, essa função aqui, x ao quadrado. A derivada dela é 2x e a segunda derivada é 2, que é positivo. Como essa segunda derivada é positiva, quer dizer que ela é côncava para cima. Então ela tem esse aspecto assim. Geometricamente falando, a segunda derivada ela está relacionada com a curvatura. Isso que é geometricamente. Tá? Fisicamente, é até difícil explicar de tanto que isso aparece, mas, por exemplo, na mecânica, vou te dar um exemplo só. Um exemplo. Mecânica clássica, né? Mecânica newtoniana. Na mecânica newtoniana, a força é igual a massa vezes a aceleração, né? Só que a aceleração, ela é a segunda derivada da posição. Então tem uma interpretação geométrica, tem uma interpretação física e dependendo da aplicação que tu vai fazer, vai ter outras interpretações.
Então, geometricamente falando, a segunda derivada tem a ver com a curvatura e fisicamente ela tem a ver com a força, mas não só com a força. Eu diria que a maior parte das equações chamadas de equações de evolução temporal da física, elas são de segunda ordem, ou seja, são com uma derivada segunda, inspiradas pela segunda lei de Newton. Então, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, da relatividade geral, né? Que é a teoria moderna que descreve a gravidade, né? Então, a equação de movimento da relatividade geral lá é a chamada equação das geodésicas, que é o que diz, por exemplo, se tiver assim uma estrela aqui, ou um buraco negro, e atrás dele tem uma outra estrela aqui que vai gerar uma luz, é o que diz como essa luz vai se encurvar. E como tu vai observar ele aqui, achando que na verdade a estrela estava bem ali, numa posição aparente. E a equação que dá essa trajetória é uma equação também que aparece uma segunda derivada. E assim por diante. A equação que descreve os átomos em baixas velocidades, partículas quânticas em baixa velocidade, que é a equação de Schrödinger, também é uma equação de segunda ordem, que parece de segunda derivada. A equação da difusão do calor, a equação das ondas, descreve os fenômenos ondulatórios. A equação de Poisson, descreve como o potencial elétrico, por exemplo, se espalha no espaço. A equação de Laplace, caso particular dela. Todas são derivadas de segunda ordem. Então, a importância física das derivadas de segunda ordem é inestimável. Na verdade, é praticamente impossível tu achar uma derivada maior do que 2 no livro de física. Muito difícil encontrar. Geralmente vai só até 2. E, matematicamente falando, isso está relacionado, de um ponto de vista algébrico, está relacionado com a concavidade aqui da função. Se ela tiver uma concavidade para baixo, que é isso aqui, é porque a segunda derivada é negativa nesse trecho. Se ela tiver concavidade para cima aqui, é porque a segunda derivada é positiva nesse trecho. E, geometricamente, isso tem a ver com a curvatura. Então, por exemplo, isso daqui seria uma curvatura baixa, isso daqui uma curvatura alta. Ou seja, aqui f duas linhas é pequeno, e nessa outra aqui, f duas linhas é grande. Porque tem a ver com grande em módulo sempre, né? Porque tem a ver com a curvatura. Então, essa curva de cima aqui, ela é menos curva e a de baixo é bem mais curva, mais acentuada. Curiosidade, né? No movimento circular, por exemplo, aceleração centrípeta, eu esqueci, mas acho que é V quadrado sobre R, né? Justamente esse 1 sobre R aqui é a curvatura do círculo. E a aceleração é a segunda derivada. Grosso modo, R duas linhas. Grosso modo, né? Então, ou seja, uma segunda derivada relacionada à curvatura do círculo, que é 1 sobre R. Não sei se eu falei pouco, se eu falei demais, mas era mais ou menos isso. É exatamente como diz o Lucas aí no bate-papo, lançamento oblíquo, qualquer movimento uniformemente variado seria uma aplicação. Na verdade, qualquer movimento envolve a segunda derivada. Não só... É isso que diz a segunda lei de Newton, na verdade. A segunda lei de Newton diz que qualquer movimento envolve a segunda derivada. Porque, por exemplo,
esse que tu falou, do lançamento oblíquo, ele é uma situação assim, né? Sai um corpo aqui com uma velocidade v0, aí ele vai fazer uma trajetória aqui, vai ter um alcance, blá, blá, blá. Aí a posição x vai ser, né, v0x vezes t, aqui, vai depender desse ângulo θ, não interessa muito agora, mas a posição y vai ser um movimento uniformemente variado, então vai ser y0, que é 0, v0y vezes t, menos meio gt ao quadrado, né? Vai ser isso. Então, o que importa aqui, tudo isso pode ser entendido em termos da segunda lei de Newton. Por quê? Porque aqui nesse primeiro, a aceleração no eixo x é 0, e aqui no segundo, a aceleração no eixo y é menos g. Então, se eu tenho a aceleração e tenho as condições iniciais, ou seja, a posição inicial r0 e a velocidade inicial v0 vetores, e se eu tenho que a aceleração ela vai ser um vetor que é 0 no eixo y, no eixo x e menos g no eixo y, é isso que vai caracterizar. Então a segunda derivada ela está tanto no eixo x como no eixo y aqui, que vão ser dois movimentos independentes. E assim como a segunda lei de Newton ela é na verdade segunda derivada da posição em relação ao tempo, que é a aceleração vezes a massa é igual à força. Então, na verdade, qualquer movimento que seja descrito pela segunda lei de Newton vai ser um exemplo de aplicação da segunda derivada. Foi isso que eu quis dizer. Mais ou menos isso. Mais alguma coisa que vocês queiram comentar em relação a isso? Todas essas coisas que eu estou comentando aqui não é para assustar vocês, é só para ilustrar, né? Então, eu sei que eu escrevi uns vetores aqui, pode ser que nem todo mundo tenha tido uma boa experiência com álgebra linear, né? A minha primeira também não foi muito boa, não. Também sei que a gente geralmente não ouve falar de curvatura, etc. Enfim, mas são ilustrações. Vejam isso aí como comentários, tá? Alguma coisa além disso? Tá bom. Se alguém quiser, fiquem à vontade. Bom, então aqui as derivadas sucessivas dos polinômios, a gente já viu qual é o comportamento, elas vão simplificando até desaparecer. E a exponencial? Então, se a gente tiver uma f de x aqui, que é e elevado a x, qual vai ser a derivada dela? Vai ser e elevado a x. E a segunda derivada? A segunda derivada vai ser a derivada da primeira derivada, né? Que é e elevado a x. Então, vai dar e elevado a x. E assim por diante. Derivada de ordem 3, e elevado a x. Derivada de qualquer ordem n. Só isso. Derivada de qualquer ordem n vai dar e elevado a x, assim por diante. Então, vejam que aqui no exemplo dos polinômios, eles vão ficando mais simples. No exemplo da exponencial, é como se ela fosse invisível para a derivada. Se eu encontrar memes sobre isso, eu mando para vocês depois. Lá no grupo. Depois. Vai cobrar. Pois é. É isso. Então a exponencial ela é indiferente, mas tomem cuidado com isso também, porque a exponencial que é indiferente é a e elevado a x. Então, se for e elevado a alguma coisa vezes x, também vai ter um comportamento interessante.
Ou então, se for uma g aqui, que é igual a e elevado a um certo lambda x, bom dia. Então, a primeira derivada dela vai ser lambda vezes e elevado a lambda x, como a gente viu na aula anterior sobre a regra da cadeia. A segunda derivada vai ser a derivada disso. Então, já tem uma constante lambda aqui. Bom dia. E vai descer outra, porque a gente vai derivar isso aqui também. Né? Então, fica assim, fazendo devagar. Então, fica lambda vezes e elevado a lambda x. Resumindo, fica lambda quadrado e elevado a lambda x. Certo? A derivada de ordem 3, como vocês podem imaginar, vai ser lambda ao cubo e elevado a lambda x. Derivada de ordem 4, lambda elevado a 4 e elevado a lambda x. E assim por diante. A derivada de uma ordem n genérica vai ser lambda elevado a esse n e elevado a lambda x. Então veja que se for uma constante aqui no expoente, vezes o x, vai dar simplesmente essa constante elevada a n vezes essa exponencial. É isso. E as derivadas sucessivas de seno e cosseno, na verdade, eu já comentei sobre isso numa outra aula, mas acho que vale a pena lembrar. Vamos usar o seno como exemplo. Então, se a gente partir do f de x igual a seno de x, a derivada dele vai ser cosseno. A segunda derivada vai ser a derivada do cosseno, que é menos seno. A terceira derivada vai ser a derivada de menos seno, que vai ser menos cosseno. A derivada de ordem 4 vai ser a derivada de menos cosseno, que vai ser menos da expressão, vezes a derivada do cosseno, que vai dar menos seno, e, portanto, vai dar seno de x de novo. Então, isso daqui é tipo uma regra de como saber quanto é i elevado a n. Eu não sei quantos de vocês tiveram oportunidade de estudar isso no ensino médio, né? Potências da unidade imaginária. E, na verdade, essas duas coisas estão relacionadas também. Interessante isso, por causa da identidade de Euler, dos números complexos. Mas, resumindo, se eu calcular a derivada de ordem 5, eu, na verdade, vou voltar para a derivada de ordem 1. Quer ver? Aqui, ó, a derivada de ordem 5 vai ser a derivada do seno, que vai dar cosseno. Então, daí para diante, tudo vai se repetir. Derivada de ordem 6 vai ser menos seno. Então, se eu quiser saber qual é a derivada de ordem 236 do seno de x, basta eu saber essas quatro primeiras aqui. Essas quatro primeiras aqui. Por quê? Porque aí eu pego 236 e divido por 4. 23 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20, sobra 3. 36 dividido por 4 dá 9. 9 vezes 4, 36 dá 0. Então, como o resto deu 0, então, como o resto é 0, isso é a mesma coisa que a derivada de ordem 0. E a derivada de ordem 0 é a própria função. Então, dá seno de x. Então, devido a esse caráter cíclico dessas derivadas de ordem superior,
Vejam que existem certos tipos de funções que a gente pode calcular uma derivada de uma ordem ridiculamente absurda, sem ter que fazer nenhum cálculo além de uma divisãozinha, né? Curioso, curiosidade. Então, a derivada de ordem 236 do seno dá seno. Então, verificamos aqui alguns exemplos. Vamos ver agora esse aqui, e elevado a x ao quadrado. Ó. Então, vamos botar assim, aqui está a função. Vamos botar aqui a derivada 1, a f', que é a função f. Então, aqui a função f é e elevado a x ao quadrado. Qual vai ser a derivada? A gente vai ter que usar a regra da cadeia aqui, né? Então, a derivada dela vai ser a derivada de ex ao quadrado, que vai ser a derivada do expoente, vezes e elevado a x ao quadrado, como a gente viu na aula anterior. Aí a derivada de x ao quadrado é 2x, então fica 2x e elevado a x ao quadrado. Então esse é o f', né? Vejamos agora a segunda derivada. Então a segunda derivada vai ser a derivada disso. Então vai ser a derivada de 2x e elevado a x ao quadrado. Primeiro aqui a gente bota a constante 2 para fora. Fica a derivada de x e a x ao quadrado. Aí aqui tem um produto. Então fica 2 vezes a derivada de x vezes a exponencial mais x vezes a derivada da exponencial. Então isso vai dar 2 vezes. Ali ficou a derivada de x é 1, então fica aí a elevada a x ao quadrado. Mais x vezes essa derivada é justamente o f' que a gente acabou de calcular. Então dá 2x e a x ao quadrado. Então botando o e a x ao quadrado em evidência, fica 2 e elevado a x ao quadrado vezes 1 mais 2x ao quadrado. Então vocês estão percebendo o que está acontecendo, né? A função está ficando cada vez mais complicada. Então a função original era e elevado a x ao quadrado. A primeira derivada já apareceu um x multiplicando ali, ficou 2x e elevado a x ao quadrado. E na terceira derivada já apareceu uma soma, um produto, né? Então já ficou um polinômio vezes o e elevado a x ao quadrado. E é assim que vai acontecer, vai ficar cada vez mais complicado. Porque cada vez que a gente derivar, bem aqui vai cair a derivada de x ao quadrado, que é 2x, e vai multiplicar por esse daqui, que é x ao quadrado, então vai ficar x ao cubo. Vai surgir um termo de x ao cubo. Cada vez que a gente derivar vai aumentar. Pois é, 100 vezes na mão ia ser triste, né? Pois é, graças a Deus a gente tem computadores hoje. E Alan Turing também. Muitas outras pessoas. Bom, também graças aos africanos que riscaram números em ossos 11 mil anos atrás também, pela primeira vez. Né? Os babilônios, etc. Rodrigo tem uma dúvida. Por que dividiu por 4? Buguei. Aonde? Onde eu dividi por 4? No exemplo anterior. Ah, sim. Eu devia ter explicado isso, né? Bom. É porque de 4 em 4 vai repetir.
Então, por exemplo, aqui no 5, ó, se eu dividir 5 por 4, vai dar 1 e vai sobrar 1. Então, a derivada de ordem 5 é a mesma coisa que a derivada de ordem 1, que é o resto. Aí eu olho para cá qual é? Cosseno. E de fato deu cosseno. Por causa desse caráter periódico. Como eu voltei na derivada de ordem 5, eu volto para a original, volto para... Na derivada de ordem 4, eu volto para a original, então quer dizer que a partir da quinta vai repetir a primeira. Aí como a ordem que começou a repetir, menos a que apareceu pela primeira vez é 4, que são essas 4 aqui, aí eu tenho que dividir por 4 e achar o resto. Porque vai bastar o resto. Não sei se eu expliquei direito, se deu para entender. Quer que eu fale melhor uma coisa? Entendeu? Tá bom. Ok. Bom, então o que eu queria dizer com esses exemplos é isso. Quando a gente calcula derivadas sucessivas, é imprevisível o que vai acontecer, mas se a gente se acostumar com esses 4 exemplos que eu dei aqui, já fica mais ou menos previsível. Quer dizer, se tiver um polinômio, ele vai sumir. Se eu derivar demais, ele vai desaparecer, vai virar nada. Se tiver uma exponencial, não vai acontecer nada. Se tiver uma exponencial vezes um número, não vai acontecer quase nada, mas vai aparecer uma potência de uma constante ali. Se eu derivar seno ou cosseno, elas têm um comportamento cíclico. Então, de 4 em 4 derivadas, vai repetir tudo. E aí basta eu memorizar, na verdade, duas, que é a derivada do seno e a derivada do cosseno, que elas vão ficar se repetindo ciclicamente. E tem outro tipo de função que a gente deriva e fica absurdamente complicado a cada vez que a gente deriva. Então é mais ou menos isso. Isso aqui acontece também, essa complicação aparece também quando se tem divisões. Então, por exemplo, se vocês experimentarem, só por diversão, derivar uma divisão tipo essa aqui. Oxi. Ah, ficou estranho. Bom, então se vocês quiserem ver, por exemplo, derivadas sucessivas de 1 mais 2x dividido por x ao cubo mais 1. Aqui. Se quiser calcular derivadas sucessivas disso aqui, boa sorte, porque se eu derivar uma vez, embaixo vai aparecer isso aqui. Só que esse vai ser o novo denominador. Então, quando eu derivar de novo, vai ficar o quadrado dele. Então, embaixo vai ficar x ao cubo mais 1 à quarta. E assim por diante. Cada vez que eu derivar, vai dobrar o número aqui da potência. Então, quando eu fizer uma derivada de ordem n, vai ficar alguma coisa muito complicada em cima e embaixo x ao cubo mais 1 elevado a 2 elevado a n. Deixa de ser que tá, não mexe nisso. Enfim. Mas isso não é para assustar também, é só para, tipo assim, memoriza esses exemplos, aí tu já vai ter uma intuição do que pode estar acontecendo. Algebricamente, assim, né? Digamos. Calculisticamente falando. Bom, outra segunda parte aqui da nossa aula é sobre derivação implícita. É sobre derivação implícita. Então, o que acontece? É que, às vezes, a função ela pode ser escrita de um jeito que a gente não consiga entender muito bem o que ela é.
Quando a gente escreve assim, f de x igual 5x mais 2, isso daqui é uma forma explícita de escrever a função. Certo? Porque eu estou dizendo, a função vale tanto. Isso é uma forma explícita. Agora, se eu digo assim, a função y é definida pela equação 5x menos y mais 2 igual a zero, isso daqui é uma forma implícita. Certo? Então, toda vez que tem uma função assim, da variável, uma função maior de duas variáveis, que depende da variável e da outra função, igual a zero, isso daqui é uma forma implícita de escrever a função y. E quando a gente resolve, nesse caso aqui, quando a gente resolve ela, por exemplo, fica 5x mais 2 igual a y, eu resolvi, eu volto para a forma explícita. Deu para entender essa diferença? Bom, qual é a relevância disso? São muitas, mas para o nosso momento aqui da nossa aula de hoje, a relevância disso a forma implícita é quando eu não estou dizendo diretamente a função é tanto. Então aqui a função é o y e ela está no meio de uma equação, por isso que é a forma implícita. Aí eu transformo na forma explícita quando eu isolo o y, ou seja, eu explicito o y. Essa é a diferença. Então toda vez que não tiver escrito desse jeito aqui do lado esquerdo, está na forma implícita. Basicamente é isso. E a relevância disso é que, às vezes, é impossível escrever na forma explícita. Às vezes é impossível. Ou, às vezes, é mais difícil escrever assim e derivar assim. Né? Então, a forma implícita se torna útil para derivar, nesse caso. Por exemplo, ó, essa daqui, vamos ver um exemplo aqui. Y dada implicitamente. Vamos ver aqui um exemplo 1, onde é possível eu isolar. Então, vamos ver aqui. Nesse caso aqui, ó, e elevado a x mais y ao quadrado igual a 7. Vamos dizer que y seja dada implicitamente por isso aqui, y ao cubo, melhor dizendo. Então, ela pode ser resolvida. Por quê? Porque eu posso escrever y ao cubo igual a 7 menos e elevado a x e posso tirar a raiz cúbica sem que com isso entre nenhuma limitação. Que ela é diferente da raiz quadrada, que tem uma limitação de sinal. Aqui não tem. Ela pode ser tanto positivo como negativo. Então, o y vai ser inequivocamente a raiz cúbica de 7 menos e elevado a x. Então, esse daqui é um exemplo em que
podemos encontrar y em função de x explicitamente. Ok? Então, isso daqui é uma equação dada implicitamente. Tá? Essa daqui é y na forma implícita. E nesse exemplo 1, essa é uma situação em que a gente pode isolar o y e obter ele de forma explícita. Agora vamos ver um exemplo em que isso é impossível. Isso daqui. Ó, se essa equação aqui define implicitamente y como função de x, essa daqui é uma equação em relação a y, é uma equação transcendente. O que significa dizer que ela é transcendente? Quer dizer que não dá para resolver analiticamente isso e escrever y em função de x. Então, isso significa que não podemos escrever explicitamente y em função de x de forma analítica. Então, isso daí tem uma solução numérica, dependendo para cada valor de x, isso vai ter uma solução numérica. E aí a gente poderia usar algum método computacional para fazer um gráfico dessa função. Não sei se eu consigo fazer, talvez sim, mas é mais ou menos isso. Então, esse exemplo 1 é um exemplo em que a gente tem uma equação que define uma função implicitamente, que a gente pode resolver. No exemplo 2, a gente tem uma função y dada implicitamente que a gente não pode resolver. Então, se a gente não pode resolver esse segundo exemplo, a gente não pode primeiro resolver para depois derivar. É impossível. Fazer isso analiticamente, explicitamente, certo? Porém, ainda assim, a gente pode encontrar a derivada dessa função, mesmo sem saber o y, a gente pode encontrar a derivada dessa função em função de x e y, certo? Então, a ideia da derivação implícita é essa. É que mesmo sem saber y em função de x explicitamente, que palavra grande, né? Mesmo sem saber isso explicitamente, podemos determinar y em função de x, aliás, y' como função de x e de y.
E isso vale também para o outro caso, né? Isso vale também para o caso em que y é explícita. Então, o caso da função explícita é um caso particular de uma função implícita, em que a gente pode resolver. Então, se a gente conseguir fazer esse primeiro, o segundo sai por tabela. E vocês vão ver que isso é bem mais fácil do que pode parecer com essa minha explicação. Por exemplo, né? A gente tem essa função y aqui. O exemplo que eu dei, né? Y dado implicitamente por menos 3x mais e elevado a y mais y igual a zero. Para determinar a derivada y', a gente faz de um jeito muito simples. A gente deriva dos dois lados. E isolamos o y'. Então, é simples. A gente deriva dos dois lados em relação a x, porque x é a variável. Então, a gente deriva aqui. Igual a derivada do zero lá do lado direito, que é zero. Então, aqui fica menos 3, que é a derivada de menos 3x, mais derivada de e elevado a y, mais a derivada de y, igual a derivada da constante zero, que é zero. Aí aqui, pessoal, olha, tem que ter cuidadinho aqui com uma coisa. Y é uma função. Então, a derivada de e elevado a y tem que usar a regra da cadeia. Fica essa exponencial vezes a derivada do y, tá? Então, fica e elevado a y, y', pela regra da cadeia. Certo? Então, isso fica menos 3 mais y' vezes e elevado a y mais y' igual a zero. Passo o 3 para lá somando. Então, vai ficar igual a 3. Boto o y' em evidência. Então, fica 1 mais e elevado a y. E o problema está resolvido. Y' vai ser igual a 3 sobre 1 mais e elevado a y. Então, vejam que mesmo sem saber quem é o y explicitamente, a gente pode escrever uma relação entre ele, esse y, e a sua derivada e a sua variável x, que é dada por essa expressão circulada de amarelo ali embaixo. Deu para entender, pessoal, o raciocínio desse exemplo? Alguém quer perguntar alguma passagem aí? Não? Bom, então isso aqui é um exemplo de situação em que não daria para expressar o y explicitamente e a gente conseguiu derivar. Agora eu vou dar um exemplo de uma situação em que a gente poderia, sim, expressar ele explicitamente, só que é mais fácil fazer implicitamente. Então, ó, a gente tem uma função aqui que é o gráfico do trecho de uma elipse.
Assim. Mais ou menos isso, tá? Que vai aqui de menos 4 até 4. E cuja equação implícita seria essa aqui. X ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado, bem aqui é 1, igual a 1. Qual seria a forma explícita disso? Seria resolver para y. Então, y seria mais raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado sobre 16. Só que vejam que derivar isso aqui pode ser um pouquinho chato. Porque tem uma raiz e tem uma regra da cadeia junto com a raiz. Eu escolhi mais aqui em vez de menos, porque eu já sei que o gráfico é a partir de cima, porque o gráfico é um dado da questão. Ok? Então, a questão é derive y implicitamente. Vejamos. Então, a gente vai derivar a equação implícita dele em relação a x. Igual à derivada do segundo membro, que é 1 também, em relação a x. Então, a derivada do primeiro fica 1 sobre 16 vezes derivada de x ao quadrado, mais a derivada de y ao quadrado, igual à derivada de 1, que é 0. Aqui fica 1 sobre 16 vezes derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de y ao quadrado tem a regra da cadeia, então é 2y derivada de y. Ok? E aqui a gente vai isolar o y'. Então, isso vai ficar 2y, y' igual a menos x sobre 8. Consequentemente, y' vai ser 1 sobre 2y vezes menos 1 sobre 2y vezes x sobre 8. Então, isso vai ser menos x sobre 16y. Ok? Então, essa seria a derivada implícita. É y' igual a menos x sobre 16y. A partir daqui, a gente pode calcular, nesse caso particular, a gente pode encontrar a derivada explícita também. Como? A gente tem o y aqui, que foi dado, né? Que é raiz de 1 menos x ao quadrado sobre 16. Então, como y é igual a 1 menos x ao quadrado sobre 16 elevado a meio, e y' é igual a menos x sobre 16y, então y' é menos x sobre 16 vezes 1 menos x ao quadrado sobre 16 elevado a menos meio. Certo? Então, esse seria meu segundo exemplo. Alguma questão aí, pessoal,
relação a isso? Hã? Não? Vocês estão assistindo o Encontro com Fátima Bernardes? Tô brincando. É. Pois é, né? Eu também ainda não superei isso. Ainda não superei o fim da TV Globinho. É confuso, né? Eu reconheço, realmente. É confuso porque até agora a gente estava acostumado a ter uma função e derivar ela. Mas aqui a gente deriva sem derivar. É isso que significa a palavra implícito. É tu escrever o Y linha sem saber, na verdade, quem ele é. De verdade, né? Em função de X. Tem uma discussão mais profunda sobre isso no cálculo A. E tem muitos exemplos lá. Tá até aqui que eu já estava vendo isso ontem. Aqui, ó, seção 4.18. Seção 4.18, ó. Função na forma implícita. Aí tem uma definição aqui, geral, né? Rigorosa. Exemplos do que é uma equação uma função implícita. Ó. Aí tem um exemplo aqui em que elas resolvem aqui o y função de x. Essa daqui um exemplo de que pode definir várias funções. Ó. Então, por exemplo, a equação do círculo, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, ela define implicitamente duas funções, né? Porque quando eu resolvo y aqui, quando eu resolvo y, aparece um mais ou menos. Então fica mais ou menos a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Então, na verdade, tem duas funções aqui, que é a parte de cima e a de baixo. E, na verdade, são infinitas, porque essa daqui também poderia ser uma solução lá, né? Só que como a gente está estudando derivada, essa daqui não vai ser derivável no ponto C aqui. Então, interessa para a gente a pedaço de cima e de baixo. Então, eu recomendo para vocês a leitura dessa seção 4.18. Eu não vou cobrar muito da derivação implícita, vai ter uma questão na lista. Então, eu vou fazer mais dois exemplos aqui. E quem quiser enriquecer-se mais de exemplos, tem aqui no cálculo A, seção 4.18. Explica direitinho o que é uma função definida implicitamente. Depois, como derivar, né? Isolando tudo. Um monte de exemplo aqui. Inclusive mais complicados do que... Não. Tão complicado quanto o que eu vou fazer. Tá? É isso. Então aqui vou só deixar uma observação para quem for ler o PDF depois. Tá? E vamos ver mais dois exemplos aqui. Então, exemplo 3. Rapidinho, deixa eu só ver o que vocês falaram aqui. O Lucas perguntou aqui, explica de novo a forma implícita. 22 minutos atrás eu nem vi. Como posso explicar de novo isso? Não entendi. O que ficou obscuro aqui?
Não? Não precisa não, tá de boa. Né? Tô brincando. Bom, então vamos ver mais um exemplo aqui. E elevado a 4x mais seno de y ao quadrado igual a menos log natural de 1 menos y. Encontre implicitamente y'. Então, como é que a gente faz? A gente deriva dos dois lados. Os dois membros da igualdade. Então, só é possível derivar implicitamente quando tiver uma equação igual a essa, que não tem como resolver. Essa daqui também é uma equação transcendente. Eu não tenho como isolar esse y desse seno e desse logaritmo. É impossível fazer isso analiticamente, uma equação transcendente. Então, nesse caso, a gente resolve implicitamente, derivando dos dois lados. Então, a gente deriva aqui, em relação a x, o e elevado a 4x mais seno de y ao quadrado, e deriva aqui menos derivada do log de 1 menos y. Derivada de e elevado a 4x é 4e elevado a 4x. Derivada de seno de y ao quadrado, que vai ser cosseno y ao quadrado, né? Vezes a derivada de y ao quadrado, pela regra da cadeia, igual a menos derivada do logaritmo. É 1 sobre 1 menos y vezes a derivada de 1 menos y. Então, isso fica 4e elevado a 4x, mais a derivada de y ao quadrado é 2y, y' pela regra da cadeia, vezes cosseno de y ao quadrado, e ali fica menos 1 sobre 1 menos y vezes derivada de 1 menos y dá menos y'. Aí agora a gente vai isolar o y'. Então fica 2y, y', cosseno de y ao quadrado mais, aliás, menos y' sobre 1 menos y, né? Porque estava positivo do lado de lá, veio negativo, igual a menos 4e 4x. Aí isolando o y', fica 2y cosseno de y ao quadrado, menos 1 sobre 1 menos y, igual a menos 4 elevado a 4x. Então, fica menos 4 elevado a 4x dividido por 2y cosseno de y ao quadrado menos 1 sobre 1 menos y. Tá bom, aqui não precisa simplificar mais que isso, não. Quando vocês fizerem também, não precisa ir muito além disso aqui, não. Então, pode complicar mais, mas a ideia toda é derivar dos dois lados e isolar o y'. Tendo sempre, se aparecer o y, quando aparece o y, a gente deriva ele só escrevendo y'. Quando aparece y ao quadrado, por exemplo, a gente deriva ele escrevendo 2y, y'. Se fosse cosseno y,
a derivada dele vai ser menos seno y vezes y'. Então, a gente nunca pode esquecer desse y' aqui, que eu já estou prevendo que esse vai ser o problema. Então, cuidado, hein? Recomendo vocês reverem esses exemplos aqui. Dá uma olhada também no cálculo A. Mais alguma dúvida específica em relação a esse problema aqui? Não. Tá bom. Então, mais um exemplo. Aqui. Sendo y dada implicitamente por... Pô, essa daqui é mais um exemplo em que a gente poderia escrever a y explicitamente, mas vai ficar complicado demais. Ó. Menos x, y ao quadrado, mais 5y ao cubo, igual a 2x menos y. Isso aqui é uma equação de grau 3. Ela tem solução usando radicais, mas é uma fórmula gigante, que envolve um monte de mudança de variável. Mesmo que a gente faça no computador, o computador vai dar essa expressão da raiz cúbica de não sei o que, mais a raiz quadrada de não sei o que. Muito difícil. Então, o mais fácil é derivar dos dois lados aqui. Então, fica a derivada em relação a x, sempre em relação a x, de menos x, y ao quadrado mais 5y ao cubo, igual a derivada em relação a x de 2x menos y. Então, aqui a derivada de menos x, y ao quadrado aparece um produto, então fica menos derivada de x, que é x', vezes y ao quadrado, mais x vezes a derivada de y ao quadrado, mais 5 vezes 3y ao quadrado y', né, usando a regra da cadeia. E ali no segundo membro, derivada de 2x é 2, derivada de y é y'. Então aqui fica menos derivada de x é 1, y ao quadrado mais x vezes 2y y', mais 15y ao quadrado y', igual 2 menos y'. Sempre essa equação para encontrar o y' vai ser uma equação do primeiro grau. Porque sempre a regra da cadeia vai fazer com que o y' esteja multiplicando tudo no mesmo nível, né? Então sempre vai dar para resolver de um jeito relativamente simples. Talvez a dificuldade seja chegar esse primeiro passo aqui, e é isso que vocês têm que trabalhar. Tentar entender isso aqui porque é importante, não porque vai cair na lista. Então aqui, menos y ao quadrado, menos 2xy y', mais 15y ao quadrado y' igual a 2 menos y'. Agora é só isolar. Então fica passando y' para cá e a constante para lá. Y' mais 2x y', acho que é isso, né? É. Menos 2. Mais 15y ao quadrado y'. Igual a 2 mais y ao quadrado. Então, botando o y' aqui em evidência, fica 15y ao quadrado, menos 2xy mais 1, igual a 2 mais y ao quadrado, finalmente,
y' vai ser isso aqui. E em cima 2 mais y². Então é isso, pessoal. Esse era o último exemplo de hoje. Não sei se vocês acharam muito difícil ou muito fácil, ou se vocês não quiseram participar muito hoje por algum outro motivo, mas a ideia é essa. E eu estou aqui à disposição para qualquer dúvida. Certo? Bugante. É tipo uma atividade física, né? A gente cansa, aí depois que a gente se recupera, a gente volta mais forte, né? Então é tipo isso aqui. Às vezes a gente tem que bugar um pouco o cérebro para aprender uma coisa nova. É difícil aprender uma coisa nova. Apesar da gente já estar estudando derivada, que é uma coisa nova, talvez, para muitos já há alguns dias, mas a gente aborda isso de uma outra maneira, pode bugar um pouquinho, né? Bom. Mas é mais ou menos isso, vocês precisam estudar. Se for o caso, rever essa parte da aula. Quem não gosta da minha aula, tudo bem, reveja outra aula, veja outra aula em outro lugar. Pegue aqui o livro, né? Não tem só nesse livro, tem nos outros, de repente tem uma didática melhor em outro livro. Foi por isso que eu botei um monte de livros também na referência. E eu também estou à disposição para tirar dúvidas. Certo? Ai, ai, tá bom. Então é isso, pessoal. Já que não houve nenhuma questão, então valeu aí pela colaboração. Mais alguma coisa, então? Não, né? Eu acho que talvez até o final da semana a gente... Uhum. Talvez até o fim da semana a gente já tenha concluído esse conteúdo quase todo de derivada. E acho que eu vou montar uma lista de exercícios que não é para entregar, igual vocês me pediram da outra vez. Uma lista de sugestões assim para exercitar, que às vezes quando a gente faz sem ser para entregar, parece que a gente pensa melhor, né? Que tem menos pressão psicológica, né? Para fazer tudo certo, entregar tudo certo. Então vou sugerir alguns exercícios para vocês, com base nos principais livros aí que a gente está usando como referência. E mando. É isso então por enquanto. Já é. É nóis. Valeu então, pessoal. Bom dia para vocês. Tá bom. Bom almoço para o senhor também. Senhores e senhoras aí. Valeu, professor. Bom almoço, boa tarde pro pessoal aí. Valeu, boa tarde aí, galera. Lucas, Obrigado, professor. R. Lima, Jonathan. Tchau.